Amigos e amigas, no programa de hoje nós vamos falar de 15 de novembro. Aliás, 15 de novembro é o Dia Nacional da Umbanda. Observem, diferentemente do que as pessoas possam pensar, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira e relativamente nova. Ela representa a união das tradições africanas, do catolicismo e do espiritismo. Ressurgiu no século XX em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O candomblé foi trazido para o Brasil pelos negros escravos que vinham da África. Dois eram os grupos em que eles se destacavam: os bantons, do Congo, Angola e Moçambique, e os sudaneses, Nigéria e Benin. Quando eles chegaram ao Brasil, além dos outros diversos impedimentos, eram proibidos de expressar sua fé. Por conta disso, diversas vezes utilizaram elementos arquétipos da religião católica, que era oficial no Brasil, para que pudessem seguir com suas formas de culto. Eram muitas as vezes em que em seus altares os elementos do catolicismo escondiam os orixás cultuados pelos africanos. Sobre o altar, Jesus Cristo e Maria. Sob ele, escondidos por cortinas e panos, os verdadeiros motivos de suas crenças. A isso se deu o nome de sincretismo religioso, que nada mais é do que a incorporação de dogmas de outras matrizes, fundindo-os em uma nova religião. Com isso, o catolicismo teve os seus elementos introduzidos na fé africana. Decreto de Lei 12.644. No dia 16 de maio de 2012, a então presidente Dilma Rousseff oficializou o dia 15 de novembro como o Dia da Umbanda no país, através da Lei de número 12.644. A data já era comemorada como sendo o Dia da Religião há muitos anos, e a escolha do dia foi uma decisão das entidades federativas do Rio de Janeiro, quando ocorreu a primeira convenção anual do Conselho Nacional da Umbanda. A história da Umbanda. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. A história conta que no dia 15 de novembro de 1908, um espírito teria se manifestado pela primeira vez em um médium de apenas 17 anos de idade. Seu nome era Zélio Fernandino de Moraes, e nessa mensagem ele teria sido instruído a criar um culto religioso conhecido como Umbanda. Zélio sofria de uma paralisia que nenhum médico da época conseguia explicar. Um amigo da família o indicou para frequentar a Federação Espírita do Rio de Janeiro, e foi nesse local que o jovem manifestou uma entidade que se intitulou como o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no momento em que ele anunciou a fundação da nova religião no país. A principal diferença do arquétipo da Umbanda para a tradição espírita é que nela, os espíritos que até então eram considerados menos evoluídos pelos kardecistas teriam um espaço garantido para ajudar as pessoas na evolução espiritual. Índios, os chamados na religião por caboclos, espíritos de escravos africanos e mesmo de crianças, também tinham muito a ensinar. Durante muito tempo, a Umbanda foi discriminada e sofria com repressões políticas e com preconceito da sociedade brasileira. Mas com o tempo, essas ações foram diminuindo até sua consagração em 2012 com a Lei 12.644. A laicidade do Brasil também apontou para o respeito à pluralidade religiosa. O movimento modernista, que iniciou com a Semana da Arte Moderna de 1922, também voltou os olhos brasileiros à valorização da cultura brasileira, que tinha muitas de suas raízes voltadas para a cultura africana e também indígena. Como crítica ao parnassianismo ou à poesia formal e normativa, o movimento literário, artístico e cultural também foi uma das molas propulsoras ao respeito ao pluralismo e à diversidade religiosa. Na visão dessa religião, o universo tem inúmeros guias e entidades espirituais que fazem a mediação entre o mundo dos homens e a Deus.
A pessoa iniciada ou o médium é a responsável por essa linha entre os dois mundos. Desde o seu nascimento, com base em diferentes crenças religiosas até os dias atuais, a Umbanda cresceu como uma religião estruturada que adquiriu e adquire diversos adeptos ao longo dos anos. Por isso, perceber a importância da sua fundamentação na construção dos processos socioculturais brasileiros é essencial. Ilê-Axé, Palácio dos Orixás, Guardião Oxóssi, o Cavaleiro de Aruanda.